Bom dia. Bom dia. Hoje nossa aula será sobre outro tipo de gênero textual. É o gênero discurso. O nome discurso já diz: discursar, falar sobre algo, defender sua ideia, não é? A respeito de determinado assunto. O discurso ele pode ser feito entre políticos, né, quando querem mostrar, né, as coisas que eles vão apresentar durante o seu governo, durante o seu desenvolvimento em determinado lugar. O discurso pode ser realizado como forma de agradecimento a alguma coisa de boa que foi oferecida para a pessoa, né, tipo um Nobel da Paz. Pode ser utilizado em formaturas, né, no final do ano, quando o aluno conclui o seu estudo, certo? E por aí vai. Então vamos lá para saber mais sobre esse tipo de gênero. O que é discurso? Discurso é a expressão da língua como instrumento de comunicação. Eu vou me comunicar com alguém a respeito das ideias que eu penso, não é? Tentando convencer a pessoa sobre as minhas ideias, né? Onde o discurso pode ser realizado? Bom, pode ser em eventos de premiação, como o Oscar, né? Prêmio Nobel da Paz, em festas, em homenagens a alguém, né? Em cerimônias de conclusão de fases de ensino, que são as formaturas, e em situações políticas. Os discursos normalmente são introduzidos estabelecendo, ou seja, eles começam, né, estabelecendo algo. O que? Vamos lá. Algumas palavras ou expressões de formas de tratamento. Por exemplo, quando eu vou discursar para reis, para rainhas, para imperadores, para presidentes, para diretores de escola, para alunos, não é? A gente tem que utilizar o pronome de tratamento correto para cada pessoa. Então, algumas palavras e expressões como formas de tratamento são empregadas para estabelecerem um diálogo direto, porque a pessoa está discursando, falando diretamente para alguém, com as pessoas presentes no evento, no que está acontecendo no momento, como excelentíssimo, ilustres, queridos, né, quando são para as pessoas com mais familiaridades, como no caso para alunos, né, excelentíssimo, ilustre, com uma forma formal, né, para pessoas que a gente não tem muita intimidade. São utilizadas de acordo com o nível de formalidade necessária para cada público. Para uns de forma formal, para outros de forma informal. Quando tiver intimidade, vai haver informalidade, né? Vai ser de uma forma mais simples. Quando for para autoridades, né? A gente vai utilizar o registro formal, certo? O que é discurso? Não, desculpa. Para a realização de um discurso, é necessário um planejamento por escrito. Eu não posso ir fazer um agradecimento numa formatura, eu como professora, sem antes preparar, né, um escrito numa folha de papel, porque eu tenho que coordenar minhas ideias, utilizando, como eu já falei para vocês, a coerência e a coesão, né? Eu vou observar se o meu discurso está claro, se está correto, tanto quanto a parte das ideias, quanto a parte da escrita da língua portuguesa em relação à gramática, certo? Não pode ser um discurso sair querendo escrever de qualquer forma, certo?
O discurso é um gênero expositivo e argumentativo, né? Porque defende suas ideias sobre determinado assunto, qual o autor expõe, né? Ele tenta mobilizar, né? Mexer com a pessoa, emocionar, convencê-los de algo, né? Então ele é expositivo porque ele expõe, ele mostra. E argumentativo porque ele argumenta, ele tenta com suas palavras convencer, né, as suas ideias, que ele está com a razão, comovendo a pessoa, tentando emocioná-la, não é? Então é por aí. Em discursos, o autor pode recorrer à exemplificação, ou seja, aquilo que ele está falando, ele pode argumentar mostrando mais veracidade com tipos de exemplos para que as pessoas entendam melhor, né? Para comprovar o que defende, suas ideias, no caso. Nos discursos são utilizados elementos coesivos, como as conjunções. São importantes recursos para estabelecer relações entre os enunciados de um discurso, né? Então, colocar o quê? Os parágrafos corretamente, dando sequência um ao outro, utilizando-se das conjunções na hora de unir as orações entre si para ficar coeso. Então, a parte coesa aí, né, dentro de um texto, é a parte em que tem que haver o certo, o escrito certo, né? Quando há coerência, são as ideias certas. O objetivo do discurso. Qual é o objetivo do discurso para as pessoas, né? Aliás, para o autor? Por que ele está escrevendo um discurso? Qual é o objetivo? Ele quer expor e defender ideias sobre um assunto, de modo a convencer o público, sensibilizando. Então, o objetivo do discurso é mostrar suas ideias, mostrar o seu pensamento a respeito de uma ideia, tentando convencer, né, o leitor aliás, o leitor e as pessoas que estão ali ouvindo o discurso sobre as suas ideias e tentar sensibilizá-lo. Vocês podem ver que os políticos, quando discursam, eles tentam convencer todos nós, né, sobre como é que se fala? Sobre o que eles vão tentar fazer pelo nosso país, né? E convencer que eles estão certos, tentar convencer a gente de que eles estão certos, de que eles são, que aquele é o melhor, né, do que o outro. Eles fazem uma competição. Então, o seu discurso tem que ser impecável, né, e convincente para que as pessoas o aceitem, né? Bom, continuando. Características. Gênero, o discurso é um gênero originalmente oral. Por que oral? Porque vai falar diretamente com as pessoas, não é? Então, oral. Pressupõe também um planejamento por escrito. Embora o discurso seja oral, você tem que se programar para criar e escrever o seu discurso primeiro, né? Para ele ficar perfeito depois, de forma oral, você falar, tá? Com as pessoas. Outra parte das características é o emprego da primeira pessoa do discurso. Se ele está falando com as pessoas, ele é o primeiro discurso, é a primeira pessoa, tá? Que fala. O gênero dentro de um discurso é expositivo porque expõe suas ideias, e argumentativo porque tenta convencer sobre essas suas ideias. Bom,
E agora, por final, o público-alvo. O público-alvo é, em geral, serve para todas as pessoas. Então, aqui hoje eu expliquei para vocês sobre o tipo de gênero textual, né, que é o discurso. Peço a vocês que observem com atenção, vejam novamente para aprenderem e fixarem melhor, ok? Um bom dia para vocês.